Eu sou Marina Capella, sou facilitadora em constelação familiar e o tema que eu trago hoje é a tireoide, são os problemas de tireoide. Eu vou contar uma constelação que eu fiz em grupo há pouco tempo, que foi a constelação de um médico, um pediatra. É um pediatra que segue uma linha bem natural, é um médico homeopata e que estava desconfortável com esse problema de tireoide que ele estava vivendo já tinha algum tempo. Então, quando ele falou sobre o problema, eu pedi para ele que colocasse uma pessoa inicialmente para representá-lo, né? Escolhesse alguém do grupo para que o representasse. Ele escolheu, essa pessoa entrou na constelação e ele sentia um pouco de angústia, um medo, né? E aí eu pedi então para que ele colocasse mais alguém na constelação, para que essa pessoa representasse exatamente o medo dele. Porque era isso que vibrava no campo, medo, né? E aí então eu coloquei essa outra pessoa e imediatamente essa pessoa se conectou com uma criança. E aí eu perguntei para ele de quem se tratava, quem era essa criança. E aí ele me disse, bom, quando eu olho para essa pessoa, eu me lembro do meu sobrinho. E aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido com essa criança. E ele me disse, bom, há alguns anos esse meu sobrinho começou a apresentar alguns problemas de saúde. E eu fiquei tenso com aquilo, fiquei preocupado, porque aquilo me passava a impressão de um problema grave de saúde. Bom, o resultado dessa história é que ele descobriu, né? Ele fez a investigação da doença do sobrinho e descobriu que essa criança tinha uma leucemia. O que aconteceu a partir de então com esse médico? Ele entrou num processo violento de medo, né? Será que eu vou dar conta de fazer algo pelo meu sobrinho que está correndo um risco de morte? E essa criança olhava para ele com uma carinha tão leve, com uma carinha tão de agradecimento, e ela disse a frase, agora está tudo bem. E quando essa criança falou, agora está tudo bem, esse cliente chorou muito. E ele disse, desde que eu descobri a doença desse meu sobrinho, eu vivo com esse medo. Parece que eu corro o risco de que algo vai acontecer a qualquer momento e eu não vou conseguir agir a tempo. Ele me disse que ele sonhava muito com coisas onde, justamente com esse contexto, assim, que alguém estava sendo atropelado, alguém afogado. Então essa mensagem ficou vibrando nele, eu não vou dar conta. E a tireoide, ela tem justamente essa função, né? É uma glândula que joga no sistema um hormônio de aceleração. E foi isso que aconteceu com esse médico. Desde que ele tomou para ele a responsabilidade de salvar a vida do sobrinho, ele ficou com essa sensação de que ele não daria conta de resolver o problema e que alguém poderia morrer pela impotência dele, né, nesse salvar. Então, quando essa criança diz pro tio na constelação, agora tá tudo bem,
imediatamente a pessoa que representava esse problema de tireoide disse: eu não tenho mais o que fazer aqui, né? Então, isso deixa muito claro pra gente e deixou muito claro para esse médico o quanto as doenças e os sintomas, eles estão a serviço da nossa vida, a serviço do nosso sistema familiar, né? O porquê que uma pessoa, ela exerce a profissão de médico, né? A nossa profissão, ela está muito ligada com o equilíbrio do nosso sistema familiar. Então, a gente vê com frequência famílias onde teve uma história já de um erro médico, ou a história de doenças graves e incuráveis, né? Aparecem aí em gerações mais para frente médicos, pesquisadores, pessoas que têm como missão essas descobertas e essas curas, né? E não é à toa que nessa família veio um médico com esse conhecimento espiritual, inclusive, porque quando um médico consegue entender o quanto a nossa espiritualidade se relaciona com a nossa saúde ou com o nosso estado de doença, isso é maravilhoso, isso traz muitas curas em níveis muito importantes. E também não é à toa que teve nessa família uma criança com uma doença séria, grave, e que precisava de uma medicina rápida, uma medicina curativa, uma medicina assertiva. Então, o quanto essas doenças, né, e esse médico estão realmente trazendo um equilíbrio para esse sistema familiar. Então, se você tem uma doença, se você tem um sintoma de difícil controle, que ainda a medicação ou os médicos não conseguiram te dar uma informação importante ou te tirar de uma crise, seja uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, uma crise com espelho, né? um problema de obesidade e tantos outros problemas de saúde. A gente está vivendo uma época onde acho que nunca se teve tanto doente crônico na história. Então, se você vive isso, busca um grupo de constelação ou mesmo uma constelação individual para você conseguir entender o que está por trás dessa doença, o que está por trás desse sintoma, porque certamente as doenças e os sintomas estão prestando um grande serviço para você e para o seu sistema familiar. Então, espero te ver em um dos nossos grupos, que acontecem praticamente semanalmente.